Queridos amigos que acompanham o canal, esse vídeo vamos falar sobre a Europa, exatamente, pessoal, como se não bastassem ali os Estados Unidos, os países emergentes, a Ásia também que está com muito problema. Vejam aí, essa charge está realmente sensacional. A Espanha já metade, né, foi para o brejo, a França está indo, Reino Unido teve uma queda no PIB extrema, né? Tentando puxar a Alemanha, e quem será, né, aquele que está ali já abaixo da água, sem dúvida nenhuma, é a Itália, né, gente? Foi aí o país que mais se deu mal, mas vamos nos concentrar exatamente no grande gerador de dinheiro da União Europeia, que é a Alemanha, tá certo? Então, talvez a única coisa que esteja errada aí nessa charge é exatamente que a Alemanha já está também com o pezinho bem abaixo na água. Maravilha, pessoal. Antes, vejam aí, muitas pessoas perguntaram, mas Morfeu, esses cursos aí que você, né, está ministrando, o pessoal que trabalha com isso, né, ganha quanto em média? E aí está, pessoal, quem não conhece, esse site é muito importante no meio profissional, é o Glassdoor, e ele fala exatamente, né, o quanto que os funcionários ganham, porque os próprios funcionários, né, entram e alimentam essa base, então é muito importante. Vejam aí, né, uma média de R$ 7.600 para cientistas de dados, mas é óbvio, né, gente, que ninguém vai fazer um curso aí barato e rápido como o nosso e já vai sair um cientista de dados. Isso é exatamente um início, falamos o básico para as pessoas terem algum contato, e aí, claro, tem que buscar muita estatística, muita tecnologia, exatamente para complementar esses estudos. E o mais importante também, não é voltado única e exclusivamente para quem quer ser um cientista de dados. Então todas as áreas podem sim se aproveitar dessas matérias, e não se esqueçam, quem faz parte das nossas comunidades gratuitas tem um bom desconto, então mande um e-mail para entrar na comunidade do WhatsApp ou entre no link do Telegram. E claro, para quem tem o nosso querido Patreon, nossa comunidade paga, tem um desconto maior ainda. Então, sempre lembrando que não é indicação de compra e venda de ativos e valores imobiliários, é apenas a boa e velha educação financeira. E um pequeno lembrete aí também, pessoal, infelizmente, a partir dessa semana, vamos parar de fazer as nossas lives de sábado, porque como falamos de muitas coisas, acabamos aí sendo realmente perseguidos pelo YouTube, né? As pessoas aí, entra muita gente mau caráter e faz denúncia no nosso canal, como se a gente fizesse alguma coisa errada, né? Mas então, infelizmente, não vai ter outro jeito. Maravilha, pessoal, e aí vamos começar, né, como sempre, com uma piadinha, realmente, né? Isso daí explodiu na internet, e aí nosso amigo aqui, Percivalzinho, fez uma arte realmente inacreditável. Vejam aí, né, o Átila Marinho, aquele profeta do apocalipse, que dizia, né, que o Brasil ia ter 1 milhão de óbitos, aquela coisa horrorosa, né, colocou aquele medo na galera, e aí a internet não perdoa, né, agora ele liberou, falou, galera, pode sair, não tem mais problema. Claro que não é bem assim, né, pois o terror daí que eles colocaram na gente não pode morrer, mas realmente ficou muito boa essa arte aí do Percivalzinho. Resumo de 2020, fique em casa, né, então janeiro, abril, julho, outubro. E aí ele colocou essa mais aí de dezembro, né? Realmente esse filme sensacional. Quem assistia a Sessão da Tarde nos anos 80 com certeza conhece. Os Guerreiros, né, do Bairro Proibido. Então realmente é muito bom. Sensacional. Cuidado, Átila, cuidado. Não fique tanto em casa, meu amigo, né? Senão pode ter problemas aí. Maravilha, pessoal. Então vamos começar falando, mas será mesmo, né, que a Alemanha e a Europa estão com tantos problemas? Poxa, mas seria, né, a moeda aí oficial para substituir o dólar? Afinal de contas, ninguém acredita mais no dólar, né, pessoal? Aí está, a gente falamos tanto isso também. O que adianta, né, você mudar de uma moeda que tem um problema no Banco Central seríssimo para uma moeda que tem problema em vários bancos centrais? E sem dúvida nenhuma, a Alemanha, que lidera, também está aí com muitos problemas. Não tem jeito, pessoal, isso não funciona.
E vejam aí exatamente isso que o Banco Mundial diz, né? O mesmo Banco Mundial aí que quer criar um reinício financeiro, meu Deus do céu, espera a crise da dívida. É evidente que alguns países não conseguem pagar as dívidas que contraíram. Como assim, né? Enormes déficits orçamentários e o débito para os pagamentos estão oprimindo essas economias. Os bancos estão enfrentando dificuldades devido então aos empréstimos inadimplentes. Bingo, gente, mais uma vez, cansamos de falar aqui nesse canal que o que vai trazer a segunda queda não é político, não é eleição, não é nada disso. Claro, pode, né, sempre deixar aí mais perigoso, mais arriscado, mas o problema sim vai vir aí exatamente dessa questão. No momento que os bancos pararem de receber então seus pagamentos, né, não apenas de empréstimos normais, mas principalmente os hipotecários ali nos Estados Unidos, de cartão de crédito, de educação, todos os tipos de empréstimos pararem de ser pagos realmente, aí que esse pessoal vai vir com essa ideia. Então, isso já nos mostra, né, mais uma dica dessa questão que a gente já comentou no passado, do reinício financeiro, que ninguém sabe exatamente o que vai ser. Então isso daí já nos dá, né, mais alguma dica, que simplesmente o capitalismo com empréstimos e juros seria substituído por alguma outra coisa. Mas o que seria, aí realmente, né, é debate para um outro vídeo. Mas então vamos dar uma olhadinha no que está ocorrendo com a Alemanha. Olhem só, bom dia Alemanha, onde o mercado de ações recentemente ficou para trás na comparação global. Olha só, o limite total do mercado de ações da Alemanha caiu para 2,3 trilhões de dólares devido à queda, né, de pesos pesados como Bayer ou Allianz. Como resultado, a participação do limite do market alemão em relação ao limite do market global caiu então para 2,57%. Vamos lá, pessoal, mais uma vez, né? Falando aí das bases econômicas, como então que uma nação, que é exatamente a nação fiadora de toda essa ideia de zona do euro, de uma Europa unida, cai dessa forma e o euro continua se valorizando frente ao dólar. Gente, não há dúvida que o dólar é uma moeda que vai tomar porrada, que vai deixar de ser a reserva mundial, mas não dá de novo, né, gente, para falar. Será substituída pelo euro, por exemplo. Não dá. Vejam o que está sendo feito e não se esqueçam, né, o valor, né, o market cap, exatamente o valor de mercado da Alemanha está caindo em um momento que exatamente esse mesmo, né, Banco Central gera tanto dinheiro para ter liquidez o mercado. Imagine então se qualquer coisa ocorre, um grande banco quebra, por algum motivo não se pode mais imprimir tanto dinheiro devido à inflação, o que seria de uma nação como essa? Apesar de que, ao contrário, olhem só que interessante, né, do Brasil, onde você já tem uma inflação bem forte, né, ocorrendo, esses países podem até ter uma deflação. O Fernando Urich fez um vídeo sobre isso, exatamente porque as pessoas não consomem e, no caso, né, como você ainda está valorizando a moeda frente aos outros países, você acaba tendo, inclusive, uma deflação. Muito interessante essa história, gente. E, por incrível que pareça, a deflação também não é uma coisa positiva, não é mesmo? E vejam só então, será mesmo, né, que essas duas empresas caíram? Gente, nunca se esqueçam, né, como faz aí para fazer esse tipo de pesquisa. É só digitar o nome da empresa e a Yahoo Finance, que vem aí um gráfico muito legal. Dando uma olhada então para a Bayer, ela teve realmente uma subida muito grande, né, depois da crise aí de 2008, com certeza ajudada também com muito dinheiro que foi impresso. Chegou ali em 2015 e começou, né, a cair absurdamente, que foi exatamente o momento que o mercado parou de ter confiança em muitas empresas grandes, principalmente europeias. No caso da Allianz, né, vejam aí, não teve uma queda tão expressiva, então pegamos aí apenas de 5 anos para cá. A queda realmente no caso da Allianz foi, né, quando o problema aí do bichinho estourou e não conseguiu se recuperar nem a metade, né, do que estava. Realmente uma queda muito profunda, até chegou a subir um pouquinho, parecia que ia fazer um Vzinho ali, mas não teve força, já voltou a cair
mesmo com tudo que está sendo injetado, mais uma vez, gente, isso é o mais incrível. E aí, para fechar, vamos dar mais uma olhada nesse gráfico também que está muito legal. A política tóxica e a crise de saúde de Merkel deixou Merkel preocupada. As autoridades alemãs veem a situação na Espanha com crescente preocupação. Pessoal, vejam só que coisa. O ressurgimento expôs fraturas em um sistema de governo e a economia espanhola entrou em colapso. Olhem só, realmente muitos países aí ruins, né? Espanha, França, Alemanha e a zona do euro como um todo. Mas o mais importante, hein, pessoal, vejam que a Itália realmente nem está aí, porque foi sim o país que mais sofreu. Mas a Espanha, percentualmente, então, né, liderou sem dúvida alguma, porque vejam como ela estava acima, né, a performance dela estava acima ali dos demais países e da própria zona do euro, e aí teve uma queda, né, muito acentuada realmente devido ao problema do bichinho. Gente, vamos lá, né? Como que pode então uma nação como a alemã, que tem um histórico, né, bélico bem conhecido, né, infelizmente aí o governo ditatorial, né, daquele cara que a gente nem fala o nome, trouxe muito problema para a Europa, e como você pode então nesse momento impor, né, um problema desse tamanho para eles pagarem. Gente, isso não é justo, isso não é correto, e com certeza esse povo não é bobo. Temos aí, né, o canal do Caio Alemão também, que ele sempre traz coisas aí muito bacanas, e a gente vê como, né, a população está realmente indignada com esse progressismo da Merkel, que qualquer probleminha que dá lá, pode deixar comigo que eu pago tudo. Não é assim, pessoal, não é assim, né? No momento que você começa a ter problema na sua nação e você sabe que ela banca as outras, começa a dar uma indignação muito grande, e se né, um presidente aí que não for tão progressista assumir e quiser de alguma forma, né, fazer aí o que o Reino Unido fez com o Brexit, realmente seria um grande problema. Maravilha, pessoal, então é isso daí, vamos ficar muito de olho, não se iludam, não é mesmo, com alguma outra nação aí que pode passar a ser a grande reserva de moeda, porque a maré não está para peixe, tá certo? E aí, para fechar, vejam aí o Deutsche também, que sempre falamos, está sempre super cotado para ser o primeiro grande banco que irá quebrar, então já vem também numa descendente enorme. E aí, né, o problema do bichinho caiu para níveis históricos novamente de queda, e aí voltou até a subir um pouquinho, mas está ali, né, bem fraco, valendo menos que 1/3 do que valia ali em 2016. Realmente muito preocupante. Maravilha, gente. Aí vamos falar aí, quem não segue ainda a gente, pessoal, dê uma olhadinha lá, né, no nosso Instagram. Temos orgulho de fazer diferente, né? Então no Face tem um conteúdo, no Twitter tem outro, no Insta tem outro, e deixamos o Insta exatamente para essas questões mais voltadas à cultura, e colocamos ali um trecho de um livro muito interessante, não é mesmo? Os primórdios da Europa, antes mesmo da Grécia se consolidar, né, como a potência que foi na antiguidade, o poder ali do soberano, né, o rei, ou também conhecido como Basileu. Olha como tudo, né, tá junto. Temos a Basileia, olhem só, né, que é exatamente o programa ali europeu que trouxe uma honestidade, uma transparência maior para os processos financeiros do mundo, colocando, né, aquelas questões de você monitorar grandes valores de dinheiro para diminuir um pouco a lavagem de dinheiro, a invasão de divisas. Que interessante, né? Exatamente, o Basileu é o rei antigo, que era o grande líder ali da Anax, que era, né, o grande palácio imperial, digamos assim. Então o rei era realmente responsável, né, por tudo, era a última palavra em tudo, na religião, na guerra, na agricultura. E aí, né, começou então exatamente na Grécia a você ter uma separação de poderes. E que coisa, gente, por que a gente traz isso? Exatamente para essas pessoas, né, que discutem aí anarcocapitalismo, socialismo e tem ideias fechadas. É muito interessante estudar então os primórdios da nossa civilização para entender que de alguma forma ou outra tudo isso aí que a gente pensa, né, que é inédito, que seria bom implementar, já foi tentado no passado, e aí conhecermos então as partes ruins e boas daquilo que a gente tem em mente, tentando sair um pouco, né, do nosso ego, do nosso umbigo, olhando exatamente para o passado. Afinal de contas, quem conhece o passado não repete
as mazelas no futuro. Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aí. Entrem nas nossas comunidades, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!